Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Antes disso, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novas edições do nosso programa, como essa que estamos fazendo agora, nesse momento, 7 horas e 36 minutos do sábado. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico aqui nós vamos mostrar hoje um pouco mais de ativos. Então começamos aí o giro com Bitcoin Cash cotado em Tether na Exchange Binance. Então o volume é apenas da Exchange Binance, representado na reta ao fundo do gráfico com os desvios padrão, ou seja, quantos desvios padrão o volume de um determinado dia está acima da média nos últimos 59 dias. E aí nós vemos que estamos sim numa trajetória de alta, claramente, porém o canal que ainda está sendo desenhado tem uma inclinação que não reflete aí a trajetória de todo o movimento, porém ela captura bastante bem a inclinação que vinha sendo tendo antes do movimento brusco e depois do movimento brusco. Então a gente nota aí que elas são bastante parecidas e está de acordo aí com a nossa interpretação. Nós vamos ver que outro gráfico também, de que a alta nos preços ela é uma recuperação ao desconto que tinha sido dado no preço da Bitcoin Cash em função daquele fork mal feito, que agora está concluído. Então a moeda já está de acordo aí com o mercado, com o seu valor justo, na nossa opinião. Então agora nós temos aí uma oscilação orgânica junto com as demais criptomoedas, dependendo aí de si próprio um pouco da Bitcoin, que representa aí bastante o volume e os negócios das criptomoedas. E uma prova disso é que o volume negociado aí vem caindo aí para padrões médios aí depois de alguma oscilação nos últimos dias e, claro, um movimento bastante forte um pouco antes e durante e logo após o movimento brusco, onde nós tivemos praticamente 100% de valorização. Vamos dar uma olhada no outro ativo aqui. Nós temos para vocês aí Binance Coin cotado em Tether, uma trajetória espetacular altista. A gente vê aqui que o volume abandonou aqui por algum período aqui os preços e rapidamente voltou recentemente aí numa ascensão bastante forte. Nós vamos ver que isso aqui vai se refletir na correlação entre preço e volume, porque nós estamos tendo aí um volume em queda nesse período aqui, porém nós estamos tendo uma trajetória altista nesse mesmo período. Você já pode imaginar qual é a cor que vai estar no fundo do gráfico, assim quando nós chegarmos na predição específica para esse ativo. Então o que nós estamos vendo? Tendência clara de alta e o volume bastante forte, em especial nos últimos dias, quando nós tivemos essa elasticidade bastante forte, onde nós passamos aí praticamente dos 18 aos 23 dólares, né, o Tether, melhor dizendo. Então numa valorização bastante súbita para o padrão desse ativo, bastante elástica também, e aí estamos aí bem perto do topo histórico aos 25 Tethers, mas como estamos em tendência de alta com forte volume, existe sim a possibilidade desse topo ser rompido e essa alta continuar. Essa análise aqui ela não considera o momento atual, ela considera apenas os fechamentos diários. Então vamos adiante então, e aí sim, Bitcoin cotado em Tether na Exchange Binance, onde o volume agora ao fundo do gráfico é o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados em quantos desvios padrão. Ele se encontra acima da média nos últimos 59 dias, e aí a gente vê que o volume está assim retornando à média e depois de uma leve oscilação. Então nós tivemos um volume bastante acima da média, aí ele começou a apresentar uma fraqueza, teve aí novamente uma recuperação e agora sim retorna à média. Então, mais uma vez, a inclinação se mantém dentro de uma alta, isso é bastante positivo. Nós temos aqui o final do movimento brusco aí que nos levou à casa dos 5.000 e a partir daí estamos aí com uma reta com inclinação positiva, fazendo praticamente o fundo e um subcanal de alta dentro do canal de alta maior, bastante elástico aqui, com praticamente 1.000 dólares aí de extensão entre o fundo e o topo, porém estamos aí num subcanal de alta com a mesma inclinação rente ao topo, uma configuração bastante positiva, porém como estamos sem volume a gente se preocupa um pouco, isso pode estar fazendo aí testes ao fundo desse canal. Nós gostaríamos de ver um pouco mais de volume para ter esperança de fazer testes ao topo desse canal. Nós vamos dar uma olhada agora, novamente essa análise aqui ela não considera movimentação intraday, a gente deu uma consultada nos gráficos há pouco aqui e vimos que estamos aí numa faixa, vamos mostrar para vocês com mais detalhes, 5.265, 5.300, ou seja, estamos subindo efetivamente. Então
tendência de alta aqui representada nesse gráfico e capturada nas nossas outras análises também. Estamos terminando aí a terceira semana já de movimento após esse movimento brusco aí que nos trouxe para casa dos 5.000 e estamos ainda com uma expectativa de que essa é sim uma tendência de alta, que isso não é uma movimentação súbita e um retorno aí à casa dos 4.000. Evidentemente isso pode acontecer, mas por enquanto não reverte a nossa ideia de que estamos numa tendência de alta. O viés é altista sim. O volume então está um pouco mais fraco, isso talvez adie um pouco as nossas esperanças de chegar nos 5.500, 5.650, essa região. Porém, isso não impede que ele continue subindo gradativamente, fazendo testes aí a resistências mais imediatas, como a gente apontou agora, os 5.300, como foi aí até o dia de ontem, os 5.280, como foi aí até dias anteriores aí, 5.150 ali que ele estava lutando para quebrar. Há pouco tempo atrás nós estávamos entre 5.000 e 5.080, então claramente os limites que nós estamos enxergando estão cada vez maiores e assim tem subido também o suporte. Então nós temos aí claramente essa indicação de movimento altista para Bitcoin e isso deve se refletir nas demais criptomoedas. Vamos então adiante então para a predição para o final desse dia de hoje, dia 20 de abril. Temos aí 305 Tethers para Bitcoin Cash. Então, como eu havia comentado, em linha com aquela expectativa de que a valorização agora já é uma valorização orgânica, totalmente independente. Bitcoin Cash, então, aparentemente aquele momento altista se encerrou, porém ela está conseguindo manter o nível atual dentro dessa naturalidade, que esse é o valor justo, e a partir dali então isso vai oscilar de acordo com o mercado e não com eventos passados, e eu acho que essa ideia fica bastante bem capturada por esse desenho aqui da curva, fazendo um overshoot e se acomodando aqui no valor, felizmente aí acima dos $300. Então, expectativa para o Bitcoin Cash final do dia de hoje, 305 Tethers no intervalo admitido de 295 a 315. Vamos dar uma olhada então. Binance Coin, a gente vê aí o fundo azul, né, mergulhando no fundo das águas, não, né, flutuando no céu azul, e nós temos aí 24,87 a nossa expectativa. A gente vê realmente um viés de alta, a gente vê que praticamente todo o intervalo admissível, que vai de 24.160 a 25.597, está praticamente todo ele acima do último fechamento diário, que mostra aí uma continuidade possível aí dessa movimentação altista em função do forte volume que nós vemos tendo. Então isso aí é bastante positivo. Mais uma vez, essa moeda aí que desde os seus $5 lá no fundo, quando a Bitcoin valia 3.200, apresentou aí um desempenho sensacional, tá? O pessoal comenta quantas vezes aumentou o SP500. O que essa moeda fez foi impressionante. Nós em questão de 3 meses aí tivemos uma valorização aí de 5 vezes, praticamente de 5 para 25, né? Então tivemos uma valorização aí 4 vezes a mais no preço da moeda, e isso aí, evidentemente, isso não é comentado, não é irradiado como demais índices de mercado, etc., mas não tem problema, a comunidade das criptomoedas tem bem claro essa informação, e parabéns aí para quem acompanhou esse trade, acomodou, e interessantemente existiu uma excelente justificativa para fazer a compra nos $5, mesmo que caísse ainda para 3, em função da utilidade que essa coin tem, que é de pagar justamente as fees de negociação. Então tu está comprando com desconto um custo que tu teria que ter de qualquer jeito, então se justifica, e quando esse ativo se valoriza, tu tem aí nas mãos aí uma excelente oportunidade de negócio. Não se esqueça de fazer a liquidação, porque do contrário vocês vão estar monetizando um benefício do preço de compra e não monetizando o benefício do preço de venda. Então vamos dar uma olhada aí para a nossa última e não menos importante Bitcoin cotada em Tether. Então nossa expectativa é 5.280, praticamente aí no centro da faixa aí que a gente comentou, 5.265 a 5.300, no intervalo admitido de 5.192 a 5.368, porém, como nós temos aqui um fraco volume, nós acreditamos aí que romper os 5.300 vai ser um pouco difícil. De onde é que vem os 5.300? De onde é que vem os 5.265? Ele vem da nossa análise que a gente fez no gráfico, e nós vamos ver isso agora. Porém, começamos o nosso giro com o Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Monero fez 5 anos de existência. Parabéns,
Monero. Então XMR aí é o símbolo aí dessa moeda. Parabéns, evidentemente. E aqui tem uma outra matéria que eu gostaria de comentar com vocês. Vitalik Buterin, cofundador do Ethereum, tentou ser estagiário na Ripple em 2013. Por favor, não foi a Ripple que recusou ele, foi o Departamento de Trabalho nos Estados Unidos que, segundo conta a matéria, a empresa existia só há 9 meses, precisava ter 1 ano pelo menos para ter um estagiário. Então não foi só o Vitalik, foi qualquer um que se ofereceu para essa moeda. E como ele gostaria de ter ido para os Estados Unidos para trabalhar com criptomoedas, ele acabou indo para o Canadá. E aí no final daquele mesmo ano ele lançou, conta a matéria, o white paper do Ethereum. Tá? Então alguns agradecem ao governo americano por isso, mas antes de agradecer tem que se dar conta que não foi essa a intenção do governo americano. Né? Vamos recusar o estágio para daí o mundo ter o Ethereum. Né? Provavelmente não foi assim que os burocratas de Washington pensaram. Vamos então aqui, CoinMarketCap, nesse momento aqui, nós temos o benchmark da Bitcoin valorado em 5.323 dólares. Né? Ethereum aí com 173, aí retomando aí uma trajetória de alta, por favor, nós estávamos no 162, Ripple quase nos 33 centavos, Bitcoin Cash 302 dólares, então mantendo-se aí acima, e Litecoin então fazendo aí uma recuperação, apesar de uma leve declínio aqui nas últimas horas, mas voltando aí uma trajetória altista. Esperamos que esse movimento para baixo não seja uma correção expressiva, 81 dólares, e EOS 5,46 se mantendo aí acima aí dos 5, perto dos 5,50, e Binance Coin bastante perto dos 25 Tethers, assim como nós falamos no dia de ontem no nosso boletim, que poderia buscar isso aí, ela estava rumo a esse patamar, que é o topo histórico em função do forte volume que ele vinha apresentando. Isso foi divulgado no nosso boletim no dia de ontem, na conta no Twitter, e se não me engano também publicamos no Telegram. Então não se esqueçam de assinar e acompanhar aí as nossas contas Hello Wild Horses, tanto no Twitter quanto no Telegram. Nós lançamos boletins aí, eventualmente durante o dia, para complementar a nossa análise. E aí no volume nós temos aí BitMEX com 1.4 bi nas últimas 24 horas, Binance logo abaixo de 1 bi nas últimas 24 horas e OKEx 924 milhões. Então a gente vê aí o volume ainda fraco, mas aparentemente reagindo, ok? Em especial aí BitMEX aí com uma alta de 10% aí nas últimas 24 horas, e Binance então um pouco, né, 3,8, quase 4%, e OKEx aí então recuando, entregando aí parte do volume. E agora sim nós entramos aí no mercado, então Binance, Bitcoin cotada em Tether. E aí o que nós gostaríamos de mostrar aqui para vocês é exatamente iniciar com o gráfico semanal. Nós estamos aí às 7h48 da manhã agora do sábado, horário de Brasília, então temos aí menos de 36 horas. Aliás, um pouco mais do que 36 horas até o final dessa semana, né? Então 37 horas e 12 minutos até o final da semana. Então, o que pode acontecer? O volume dessa semana ele vai ser da ordem de grandeza, mantida a proporcionalidade com o que já aconteceu durante essa semana. Ele deve ficar da ordem logo abaixo da última semana que nós tivemos antes do movimento brusco. Então, é um volume ordinário. Não é um volume extraordinário. Então essa é a primeira semana que nós vamos ter um volume ordinário no nível atual dos preços. Todos os demais aconteceram 1.200 dólares abaixo do que estamos vivendo agora. Então isso é uma novidade. Seria interessante que a próxima semana volte a ter mais volume. Do contrário, é bastante possível que, assim como todas essas semanas que nos antecederam o movimento brusco, a gente pode ver aqui uma leve inclinação altista, tão gradativa que mal foi percebida. Ela só consegue ser enxergada numa escala de tempo maior para perceber então essa movimentação. Nós então talvez ficamos nos mantendo nesse nível por mais algum tempo, adiando aí, como eu tinha comentado, a nossa perspectiva de salto até 5.500, 5.650 e depois posteriormente 6.200, 6.250 para cima, né?
Então, isso é o que pode estar acontecendo caso o volume retorne, então, a esses níveis ordinários, que a gente chama de ordinário em função do passado recente, mas se nós formos considerar, nós estamos aí bastante acima do volume que nós tivemos no topo. O dobro do volume praticamente. Tá? Então, não podemos esquecer isso aqui, são outros tempos na história aí da Bitcoin. Então, nós estamos agora em um momento onde é natural uma negociação maior, em especial, eu destaco aqui esse nível que aconteceu no dia 13 de agosto, quando nós tínhamos aí provavelmente uma expectativa de estar fazendo uma reação, onde nós tínhamos aí oscilação até os 10 mil, depois até os 8 mil, depois tínhamos um retorno até os 6 mil, e aí a gente tinha essa expectativa de, quem sabe, vamos retomar a casa dos 10 mil, 15 mil, 16 mil, e quem sabe o topo histórico aos 20 mil. Isso aí foi adiado, já passou praticamente quase tanto tempo do topo histórico, até aquele momento quanto de lá para cá. Então estamos aí voltando, recuperando, aparentemente o fundo ficou para trás, estamos aí se configurando uma tendência de alta, nós consideramos que essa seja a tendência vigente, então vale a pena suportar eventuais oscilações. Quem está aí com essa expectativa também, nós temos aí chão pela frente. E a gente tem que cuidar um pouco, então, a situação do volume e a evolução aí dos preços aí no gráfico semanal também, porque a confirmação de tendência ela tem que se dar no gráfico semanal. Não existe tendência que se manifesta no diário, no gráfico de 1 hora, mas não se manifesta no gráfico semanal. Então, ainda estamos aí com uma fraqueza, e isso deve adiar a nossa perspectiva de rompimento das resistências atuais e teste aos 5.500, não com esse volume na perspectiva semanal. Então, essa é a minha ressalva. Apesar de estarmos em tendência de alta, isso não quer dizer que vai acontecer tudo em um futuro imediato. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. E aqui no dia, estamos aí praticamente na metade do dia, né? Estamos aí 7 horas e 52 minutos nesse momento, a metade do dia às 9 da manhã, e nós estamos aí abaixo da metade do volume que nós tivemos nos dias anteriores. Foram praticamente dias com o mesmo volume, os últimos 4, 5 dias foram todos com o mesmo volume praticamente, e os últimos 4 foram dias de alta. Então, apesar de estarmos com um cenário positivo, o dia de hoje aparentemente vai ser um dia com volume um pouco mais fraco, salvo que tenhamos uma aceleração das negociações nas horas aí que ainda temos nesse dia. Do contrário, sim, teremos um volume fraco, quem sabe um volume aí da ordem do mínimo que nós tivemos nessa série desde o movimento brusco. Isso aí não é positivo. Quando isso aconteceu e nós estávamos ao fundo da faixa, nós estávamos aí nos 5.040, então talvez estejamos aí num período menor de negociação, em função aí de uma certa acomodação no nível atual. A gente tem que se dar conta que nós estamos praticamente aí perto do topo que nós tivemos aí de fechamento de candle aí dentro dessa região, logo que nós retornamos, que é o 5.300, aqui fala 5.314, mas nós estamos identificando o 5.300 como uma resistência forte. Ela apareceu aqui nos candles, vamos abrir aqui nesse candle aqui às 13 horas do dia de ontem, tá? Nós vamos olhar aqui, isso foi um candle de alta. Se nós abrirmos em 15 minutos, nós vamos ver que a maior parte do volume desse candle aconteceu numa alta, logo depois que ele saiu dos 5.300, tá? Então nós temos aqui o 5.300 e a gente tem aqui o 5.265 mais atrás, num outro candle aqui. Então, 5.265, 5.300. Vamos abrir isso aqui em 15 minutos. Vamos tentar enxergar isso aqui novamente. Aqui, exatamente, aqui os 5.300 e aqui nós temos o 5.265. Então, às 13 horas e 15 minutos do dia 19, foi quando nós abandonamos o 5.265. Nós tivemos aí essa alta bastante expressiva, um candle com 15 minutos, fez toda essa oscilação e teve todo esse volume. E aqui nós, quando abandonamos os 300, então por conta disso, 5.265, 5.300 é a nossa expectativa. Então a gente pode ver aqui, nós descemos até os 5.273, a gente poderia ter descido um pouco mais para fazer o teste, e foi o que aconteceu aqui, ó, o fundo do candle 5.268, 5.267. Então essa é a nossa expectativa de suporte 5.265 e a resistência então 5.300 que nós vamos ter que romper. Agora, se nós formos olharmos aqui, formos
olhar aqui os 15 minutos que nós estamos no gráfico de 15 minutos, estamos aí com um volume um pouco maior aqui, dentro dessa última hora de negociação, na anterior também, e ao contrário, antes disso nós vimos com volume bastante baixo, então pode estar começando a acontecer uma reação, isso é bastante interessante e bastante positivo. Quando nós estamos numa tendência de alta, mais movimento em geral é bastante bom. Pessoal, essa foi a nossa análise de hoje, ela foi um pouco mais comprida, é verdade, a gente lamenta um pouco isso, mas ao mesmo tempo hoje é sábado, nós não tivemos aí uma análise ontem e o mercado ele está mostrando sinais aí de aquecimento, então a gente gostaria de dar uma abordagem um pouco mais completa aí, descrevendo um pouco mais aí a situação numa perspectiva semanal, diária e de hora. Acabamos entrando também em 15 minutos para mostrar com detalhe onde estão os nossos suportes e as nossas resistências. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, não se esqueçam de assinar nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de vídeo como esse. E quem quiser aproveitar o momento e liberar o capital para investir e aprender a quantificar oportunidades de uma maneira bastante simples e, na nossa opinião, didática, vocês têm aqui o livro Eu Preciso Perder Sempre que Tem uma Crise. A resposta é não. Esse livro está fazendo 1 ano aí que foi escrito. E nós, então, convidamos vocês aí a fazer essa compra. Nós vamos colocar o link na descrição do vídeo. Deve estar aí por R$20,21. Ele é comercializado na amazon.com.br. Vocês podem baixar o e-book e assistir ele ou lê-lo, né, evidentemente, diretamente no seu Kindle ou no seu tablet ou no seu smartphone, como queiram. Pessoal, muito obrigado. Até próximo programa. Tchau.